The Anatomy. Em 2020, dei de cara com uma série de vídeos chamado Anatomy of a Dancer, onde uma bailarina analisava as técnicas e os estilos de dança de alguns membros do NCT. E eu fiquei fascinada pelos vídeos, porém fiquei ainda mais fascinada pelo título, Anatomia de um Dançarino. Que interessante. 3 anos depois, esse nome volta em forma de filme, Anatomia de uma Queda, que eu nunca assisti, inclusive, mas me fez pensar no conceito de anatomia botados nesse contexto. Qual seria a anatomia de um artista? Ao meu ver, se dissecássemos o artista, nem sempre sairia tripas. Se abríssemos um poeta / escritor, sairia palavras sem pé nem cabeça. Se abríssemos um pintor / desenhista, sairia tintas, lápis e desenhos estranhos sem forma. Se abríssemos o artesão, sairia muitos materiais bagunçados. Se abríssemos o músico, sairia sons de vários instrumentos sem harmonia. Tudo sairia meio feio e desorganizado, porque quem faz a arte não são os materiais, e sim os artistas. Mas enfim, agora, se me abrissem, teria um pouco de tudo isso. Para, mulher, não precisa disso. É para isso que existe o The Anatomy. Ficou parecendo propaganda. O The Anatomy começou sem ser ele mesmo. Era só um caderninho onde eu anotava uma história em específico que eu estava criando na época. O conceito dele estava em outro caderno. Na parte da frente, anotações de filosofia. Na parte de trás, tudo. A ordem da gravação de um curta de terror que eu fiz com meus colegas na escola, estudando química, estudando biologia, estudando Revolução Russa, estudo esse que eu usei para fazer uma peça de teatro na escola, e eu fui o Lene. Rascunho de mapa, desenho, mais uma produção audiovisual que eu fiz na escola, outro teatro, projeto de stop motion, estudo de cores, projeto de curta para uma competição que não foi para frente, enfim, muitas coisas. Mas esse foi o primeiro The Anatomy, ou o primeiro que recebeu esse conceito. Depois dele eu fiz uma playlist também chamada The Anatomy, uma playlist com músicas que me dão uma certa vontade de criar histórias. Às vezes, músicas específicas me lembram de histórias específicas que eu criei. Por exemplo, Somebody's Watching me lembra a história chamada A Balada daquele que não deveria ter nascido. Em breve nos cinemas. Pois por causa de um edit de Analog Horrors e ARGs, com essa música, me fez ter a ideia de criar essa história. Agora, sempre que eu ouço essa música, me dá vontade de dar continuidade nessa história. Voltando para o caderno que viria a se tornar o The Anatomy que a gente conhece hoje, ele era só um caderno vermelho que eu usava para anotar a construção de mundo de uma história chamada Enchiridion. Mas ela ficou grande demais, eu fui botando defeito e acabei desistindo. Mas depois eu pensei que seria desperdício deixar esse caderno parado, sem usar as folhas dele. Então eu comecei a usar a parte de trás para anotar ideias, conceitos, coisas que eu acho interessantes, tudo, filmes e tudo. Certo dia, travando uma guerra com meu celular, eu queria fazer algo que me tirasse do vício de ficar assistindo Reels. Daí eu fui decorar a capa do caderno vermelho e ali, tal qual o Enchiridion de Hora de Aventura tem seu próprio nome, o caderno foi batizado como The Anatomy. Tempo depois, minha querida amiga Vanielle me manda mensagem dizendo que criou um canal no YouTube, o It Girl Nerdola, que fala sobre livros, doramas e coisas de garotas nerdolas. E eu quase explodi de felicidade por ela, porque daí me voltou a ideia que eu já estava tendo há muito tempo. E se eu criasse um canal no YouTube? Tenho muitos problemas com motivação. A ideia de criar um canal no YouTube para falar de cinema ou fazer curtas, enfim, falar o que eu quero, já estava na minha cabeça há muito tempo. Mas eu nunca tinha dado o passo inicial para trazer essa ideia para o mundo. Até a Vanielle criar o canal dela, o que me deu coragem de criar o meu, pois eu saberia que eu não estaria sozinha. E assim nasceu o The Anatomy. O The Anatomy. Tipo o The Flash. 2 artigos. Enfim, o canal que sou eu. A minha anatomia. Então não estranhe os vídeos aleatórios. Vocês viram o tanto de coisa que tem nesses cadernos. Um dia filmes indianos, outro dia filmes estadunidenses, outro dia filmes brasileiros, outro dia álbuns de música, jogos, Analog Horrors ou ARGs, curtas que eu fiz, contando histórias, às vezes contando os sonhos doidos que eu tenho. E esse é o The Anatomy, a minha anatomia.